1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Dá para dizer amém? Vamos para Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 18. Perdão, 17 e 18. Quantos encontraram e podem dizer amém? Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos o quê? Servos da justiça. Libertos do pecado, fostes feitos o quê? Servos. Servos. O que muda não é a minha condição de servo. O que muda é o Senhor a quem sirvo. Fui liberto do pecado para ser feito servo da justiça. A minha condição de servo permanece. Só que antes eu era escravo ou servo do pecado. Liberto por Cristo da servidão do pecado, eu me torno servo de Cristo, para quem e por quem fui liberto. Você me entende? Diga amém. Há alguns anos atrás, quando eu comecei a vislumbrar, com o perdão da redundância, uma nova visão de mundo, alguns dos meus conceitos também sofreram alteração. Eu não sabia que meu pai está aqui hoje, mas estudando hoje à tarde eu pretendi citá-lo. E quando eu comecei a vislumbrar novas perspectivas de mundo, eu também cuidei de trabalhar para que meu pai, como pastor, entendesse que há alguns conceitos que não poderiam ser mantidos mais, porque eram obsoletos, ultrapassados, arcaicos. E à medida que eu tentava convencê-lo, de vez em quando ele dizia assim: um dia você vai entender. Um dia ele me disse assim: você vai entender um dia que liberdade sem regras lhe conduz à escravidão. É libertinagem. Na verdade, uma nova visão de mundo gera em nós perspectivas também novas, mas se nós não formos treinados para lidarmos com elas, vamos fazer como o menino que come doce pela primeira vez, lambuza. É fácil, é normal se adequar a uma vida em outro país, é possível. É só abrir mão de certos valores, culturas, princípios.
Por exemplo, se você for morar na Inglaterra, tem que aprender a dirigir no sentido inverso. De vez em quando eu tinha a sensação que o pastor ia bater o carro no outro que vinha, porque lá o volante é do lado direito do veículo. Se você for morar no Irã, você tem que entender que não podem cruzar as pernas, deixando a sola do seu sapato à mostra de uma outra pessoa, porque seria uma forma de afrontá-lo. Se você for morar nos Estados Unidos, você vai ter que entender que legal não é o dedo polegar erigido. Você tem que abrir mão de valores. Mas a gente consegue. Tanto consegue que há milhões de brasileiros morando em outros países e milhões de estrangeiros morando no Brasil. Mas quando se trata de valores espirituais, morais, éticos, esta adequação tanto é perigosa, quanto vai nos gerar consequências que afetarão a nossa vida espiritual e a nossa comunhão com Deus. Por isso eu disse um dia desses aqui que num mundo de verdades relativas, nós precisamos de valores absolutos. E esses valores não podem ser negociados por circunstâncias. Hoje, uma das grandes polêmicas da igreja no Brasil, junto à Constituição, é o projeto de lei que corre aí, de certa forma, na surdina, para a liberação de união civil matrimonial entre pessoas do mesmo sexo. A igreja fica eriçada, se eu posso usar essa expressão, com essa possibilidade. E se a lei vier a ser aprovada, a simples citação no teor que eu estou fazendo aqui agora, já me torna passivo de uma ação judicial por preconceito. Mas o que eu estava lembrando essa semana é que há 20 anos atrás haviam situações que a igreja se arrepiava em ouvir falar, tanto quanto ou mais do que o assunto do homossexualismo. E à medida que o tempo foi passando, nós fomos nos adequando, nós fomos nos tornando mais tolerantes, mais sociáveis. E hoje é tão comum que a gente nem fala mais. Convive conosco. Praticamos abertamente, desenfreadamente. No ritmo que nós vamos, daqui a 10 ou 15 anos, nós não teremos nenhum problema. Desculpa, o que eu vou falar é forte. No ritmo que nós vamos, daqui a 10 ou 15 anos, nós não vamos ter nenhum problema com o homossexualismo na igreja, sentado do nosso lado, falando em línguas estranhas e dando glória a Deus com a gente. É forte? É. Mas eu já vi coisas mais gritantes e hoje a gente pratica como se fossem normais. E eu não quero citar exemplos. Por que isso está acontecendo? Em nome da liberdade. Em nome da liberdade cristã. O que estava acontecendo na igreja de Corinto, eu já disse aqui que a igreja de Corinto parece-me que é a que mais dá dor de cabeça ao apóstolo Paulo. E o que estava acontecendo lá era que alguns membros da igreja haviam defendido de maneira tão voraz a sua lassidão de costumes, abusando da liberdade cristã, que estavam agravando ainda mais os seus pecados. No capítulo 5, versículo 1, Paulo já havia mostrado, abordado e confrontado um flagrante ato de imoralidade no seio da igreja. E agora ele volta a abordar o assunto em termos mais generalizados, mais abertos e abrangentes, no intuito de inibir
no seio da igreja em Corinto, práticas que dentro do princípio da ética cristã e da doutrina bíblica não eram viáveis, praticáveis, toleráveis para a igreja do Senhor Jesus. O que Paulo visa mostrar no capítulo 6 aqui é que a sua doutrina e o seu conceito e a sua defesa de liberdade cristã não fazia coro com os pregadores da libertinagem que povoavam a bancada da igreja em Corinto. Ele deixa muito claro que não se pode confundir liberdade com falta de princípios. Não se pode confundir liberdade com falta de valores, com falta de santidade. E à medida que o apóstolo discorre o texto, ele usa jargões do partido, ou chamado partido dos libertinos em Corinto. Essa expressão, todas as coisas me são lícitas, era um jargão usado por estes defensores da pseudo-liberdade. Assim como eles usavam também o jargão do versículo 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Em tese é o seguinte, se está aí, é para mim. Se Deus criou, eu posso fazer. Se está aqui no mundo e eu também, então é a lei da oportunidade, a lei da oferta e da procura. Ofereceu, possuir. Na verdade, esse velho jargão hoje está traduzido numa frase moderna. É proibido proibir. A ideia hoje é essa. É proibido proibir. Peraí. Dá para dizer amém? Ok. O jargão dos coríntios é hoje aplicado assim, é proibido proibir. Não que se queira proibir nada. Mesmo porque Romanos 14 diz assim, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Dá uma olhadinha no vizinho e diz para ele assim, você vai dar conta de si mesmo a Deus. Agora, o que nós precisamos fazer é apelar para a consciência cristã de cada um. A Bíblia diz que o pastor vai dar conta a Deus das ovelhas sob seu cuidado. Não significa que eu vou responder pelo pecado de ninguém, mas significa que eu tenho a responsabilidade de ensinar a verdade e de apresentá-la para que cada um viva ou não. Verdade sem tendências, verdade sem achismos, verdade sem conceitos pessoais, verdades bíblicas, evangelho puro. Por essa eu vou dar conta a Deus, por essa função, por essa missão, por essa responsabilidade. Mas esses dias eu fui procurado por uma pessoa que queria fazer algo da sua vida pessoal e ela veio saber se era pecado. E eu disse, minha irmã, não acho que seja conveniente. Sim, mas se o senhor me provar na Bíblia que não é, que é pecado, eu não faço. Se o senhor não provar, está certo. A Bíblia não diz que é pecado se jogar na frente de um caminhão em alta velocidade. Você se joga? Por quê? Porque o seu bom senso diz que é loucura. Dentro do contexto da liberdade cristã, a Bíblia deixa margens para que o meu bom senso funcione. A minha responsabilidade cristã é a minha capacidade de analisar o que é bom e o que é ruim para a minha vida. Você está me entendendo? Diga amém. Na questão da liberdade cristã abordada pelo apóstolo Paulo aqui, o que está em discussão
É o princípio, o valor ético das minhas ações. Eu preguei um dia desses aqui, uns meses atrás. Eu acho que ainda foi lá embaixo, portanto não foi um dia desses, tem bastante tempo. Sobre princípios e conveniências. Não sei quem vai lembrar. E li Provérbios, capítulo, parece-me que 29, capítulo 30, quando Salomão diz, o escritor diz assim: os gafanhotos não têm rei, não têm líder, não têm comando, contudo andam em ordem e em bandos se repartem. Não tem ninguém dizendo para eles: faça, deixe de fazer. Mas existe um princípio natural dentro dele, regido pela própria criação, que diz a ele: faça ou não faça. E eu disse para os irmãos que quando nós somos guiados por conveniências, a gente dá uma olhadinha para o lado, para o outro, para frente, para trás, para ver se alguém está vendo, e se ninguém estiver vendo, a gente faz. Quando a gente é regido por princípio, a gente não olha para o lado, olha para dentro. Ninguém está vendo, mas há algo dentro de mim que diz: não. Eu estava viajando numa aeronave dessas um dia desse, deu uma duplicidade de assentos. É quando a companhia aérea oferece a mesma poltrona para 2 passageiros. E quando eu cheguei no meu assento, já tinha alguém sentado. Eu pedi àquela senhora, falei com ela sobre a duplicidade e chamei uma funcionária da companhia, e a senhora ficou nervosa, esbravejou, disse: eu não saio daqui. A senhora não precisa sair, fique tranquila, a companhia vai resolver, a gente vai chegar junto mesmo. Aí a companhia aérea chegou e disse: o senhor é cliente de fidelidade e tal, eu vou lhe colocar na primeira classe. Disse: melhor para mim. Obrigado. Mas quando eu estou lá sentado na primeira classe, a aeromoça chegou na minha mesinha e colocou uma taça com uma bebida, eu não sei se um uísque ou alguma coisa desse tipo, e ela disse assim: um dos nossos clientes pediu que lhe oferecesse este uísque. Eu perguntei para ela: você pode me dizer quem foi? Ela disse: ele pediu para não ser identificado. Aí eu disse para ela: então faz um favor, leva de volta e diz para ele que se ele não se respeita, ele me respeite. Porque ele seja lá quem tenha sido, lançou a sua piada e esperou a minha reação. Quando você tem princípios, precisa se guiar por eles. E um dos problemas que nós temos tido como igreja nesse século é exatamente a falta de princípios. Nós estamos nos adequando às circunstâncias. E Paulo diz assim: não vos adequeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o que está em questão aqui de Paulo, dentro da visão, da ética, da liberdade cristã, é a questão dos valores que nos regem como igreja, como servos de Deus. E quando eu falo de igreja, não estou falando da placa denominacional que identifica este templo, mas da igreja do Senhor Jesus, noiva do Cordeiro, eu e você que nos entregamos a Cristo e que pretendemos ir morar no céu. Se você pretende, você está incluso nesta lista. Então vamos lá. O que Paulo está abordando aqui na questão dos fundamentos da liberdade cristã? Sua Bíblia está aberta? Não? Então abre, por gentileza. Primeiro ele diz assim:
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A questão aqui é, pastor, se na Bíblia não diz que não é, que é pecado, que a Bíblia não diz que isso aqui é pecado, então por que eu não posso fazer? Porque não é pecado, mas é inconveniente, inoportuno. É óbvio que, se nós analisarmos o ensino de Paulo, não, está falando, na verdade, sobre situações não morais. Com isto, Paulo não está removendo valores morais, que Paulo entende em sua tese que há coisas que são malignas em si mesmas. Mas Paulo está falando de coisas não morais, que não são pecaminosas, mas que devido às circunstâncias podem gerar prejuízos. É isso que Paulo está abordando. Podem gerar prejuízos. Aí vamos para 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35, quando Paulo diz assim: e digo isto, sua Bíblia, por gentileza, vou precisar dela daqui a pouco. E digo isto para proveito vosso, não para vos enredar, mas para o que é decente, a fim de poderdes dedicar-vos ao Senhor, sem distração alguma. A questão aqui de Paulo, ele está apontando para a questão da decência, para a questão daquilo que me retrata como servo de Deus, que me denota como servo de Deus. Você pode dizer amém? 1 Coríntios capítulo 8, preciso da sua Bíblia, por gentileza. Olha o que Paulo diz: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, tem um pouquinho de tolerância, eu nunca li tanto versículo bíblico numa pregação só. Sabemos que todos temos conhecimento, ciência, a ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Aí Paulo já entra aqui cortando toda a nossa vaidade. Mas se alguém ama a Deus, esse tal é conhecido dele. Quanto, pois, Paulo está falando de comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e não há outro Deus senão um só. Pois ainda que também haja alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por Ele nós também. Diga comigo: há um só Deus e um só Senhor. Mas vamos mais, olha o versículo 7. Entretanto, nem em todos há esse conhecimento. A questão está aqui, ó. Embora eu saiba que há um só Deus, nem em todos há esse conhecimento. Pois alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, comem como de coisas sacrificadas a um ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, contamina-se. Não é, porém, a comida que nos há de recomendar a Deus, pois não somos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Mas vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço para os fracos. Pois se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, reclinado à mesa em um templo de ídolos, não será induzido, sendo a sua consciência fraca, a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Pela tua ciência, pois, perece aquele que é fraco, o teu irmão por quem Cristo morreu.
Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência quando fraca, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para não servir de tropeço a meu irmão. Não é pecado. Mas a minha liberdade cristã diz que eu não posso ser inconveniente. Se você me entende, diga graças a Deus. É culto de... Eu preciso analisar isso. Eu vou fazer uma pergunta. Eu sou pastor nesta igreja. Essa semana eu estava atravessando a avenida e os nossos motoristas ainda não desenvolveram aquele bom hábito de parar para o pedestre atravessar na faixa. Então eu estendi o braço e fui atravessando. Aí parou um motoqueiro, eu não sei quem foi, mas ele disse assim: pode passar, Josué Brandão. Outro dia eu fui atravessando uma faixa de pedestre. No meio da travessia o semáforo abriu para os automóveis. Aí eu apressei o passo, mas quando eu apressei o passo, uma mulher que estava no volante soltou um palavrão do tamanho do carro dela. Quando ela soltou o palavrão, eu olhei. Quando eu olhei, ela fez assim: ih, é o pastor. É pecado eu ir no shopping de bermuda? Sim ou não? Não. Agora, como pastor, eu represento um povo, sim ou não? E aí é conveniente como representante desse povo? A questão está aqui, dentro dos pilares da ética cristã. Vamos agilizar, né, para a gente parar mais cedo. Liberdade cristã. Vamos mais. Segundo lugar, não é pecado, mas tem o poder de me dominar? Tem o poder de me controlar? Paulo diz assim, 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 8, Paulo diz assim: há um só Senhor. Quem? Jesus Cristo. Quem é seu Senhor? Não é pecado. Mas por que você não consegue viver sem isso? Por que a partir do momento que começa-se a praticar, já não pode mais abrir mão nem por instantes? Porque assumiu o controle da sua liberdade. E eu tenho que tomar cuidado no uso da liberdade, para que no mau uso dela eu não me conduza àquilo que me escraviza. Porque justamente por ser livre, eu posso escolher o caminho errado. Justamente por ser livre. Vamos para a Bíblia mais. João capítulo 8. Versículo 34 a 36, Jesus diz assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quer entender essa aplicação? Aquele que comete pecado? João lá na primeira epístola, capítulo 3, versículo 8, diz assim: todo aquele que peca habitualmente não é nascido de Deus. A colocação de Jesus aqui, aquele que comete pecado é escravo do pecado, é aquela de João, na qual ele diz: quem comete pecado habitualmente é o indivíduo virá escravo de uma situação. E no versículo 34, Jesus diz: ora, o escravo não fica
fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos mais? Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Quem vem para o culto próxima terça, diga amém. Amém. Aleluia, o povo é crente, quer morar no céu. A gente é crente em Jesus, e o resto do mundo pode rachar. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não retorneis ao jugo da escravidão. Sabe qual é o pecado que nós estamos cometendo? Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e começa a reclamar com saudade de cebola, pepino, alho, água do Nilo, debaixo dos chicotes dos senhores egípcios. Deus nos tira do Egito e a gente fica aqui na igreja comendo maná e com saudade de cebola, alho. Irmão, o cara, para sentir saudade de alho, lembra da mulher de Ló? Ela sai de Sodoma e sabe o que é essa olhar para trás ali? No texto original, olhar para trás é rejeitar sair, preferir ficar. Ela valorizou mais o que ela tinha em Sodoma do que o livramento de Deus. Às vezes a gente sai do Egito, aí chega aqui no arraial de Deus e constrói um bezerro de ouro. No arraial de Deus, a gente constrói um bezerro de ouro para afrontar o Deus que nos libertou. Eu falei aqui outro dia sobre contrariando Deus com a melhor das intenções. E às vezes a gente comete isso. Eu não estou dizendo para você o que é pecado e o que não é. Eu estou pedindo que você use sua liberdade cristã, sugerindo, estimulando biblicamente. Agora, cuidado para não ser controlado. Olha o que diz Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, por amor, servir-vos uns aos outros. 1 Pedro, eu termino daqui a pouco. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. 15 e 16. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade como capa de malícia, mas como servos de Deus. Dá uma olhadinha no vizinho e lembra para ele: você é servo de Deus. De Deus. Então por que me deixar controlar por algo se o meu Senhor é Cristo? Não é pecado, mas é inconveniente. Não é pecado, mas tem o poder de me controlar. A análise é sua, tá, irmão? É você quem analisa. Porque quem vai responder pela sua própria liberdade é cada um de nós, diante do Senhor que nos-la deu. Ele nos deu liberdade, mas um dia vai sentar conosco para analisar como nós usamos a liberdade que recebemos. Ninguém vai colocar uma faca debaixo do pescoço de um: seja santo ou você vai morrer. Não faça isso, senão eu lhe mato. Não. A questão é a minha consciência cristã. Vamos só mais um pouquinho e eu já estou. Comida forte.
gente come menos. Não é pecado, mas é embaraçoso. Eu posso colocar piercing, pastor, no nariz, na orelha, no lábio, na língua, no umbigo, no dedão do pé? Pode. Só existe forma de condenar sob princípios morais, higiênicos, éticos, medicinais. Vai fazer uma entrevista de emprego amanhã e consegue a vaga. Não é pecado, mas é embaraçoso. Estou sendo muito duro? Acredite, isso pesa em mim. Você não sabe o quanto pesa trazer uma mensagem assim. Hebreus 12:1 diz assim: portanto nós também, pois, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. É embaraçoso, então não serve para você. Você precisa em todas as circunstâncias poder se portar de cabeça erguida, sem ter do que se envergonhar, sem ter por que se constranger, porque afinal de contas você é livre em Cristo Jesus, e liberdade que constrange não é liberdade, liberdade não constrange, liberdade lhe dá ousadia de levantar o estandarte da própria liberdade, cantar o hino da vitória, porque Jesus te tirou do poder do pecado para a sua maravilhosa luz, e não é Satanás nenhum que vai colocar em dúvida a liberdade que Deus lhe deu. Agora, nós mesmos estamos nos submetendo a algum tipo de embaraço no uso da liberdade. Dá uma olhadinha no irmão do lado, dá uma cotoveladinha nele, diz para ele assim: não se embarace. Não se embarace. Aí é o que eu disse há pouco, o camarada vem para mim assim: pastor, se o senhor me provar na Bíblia que é pecado, eu não faço. Não tem circunstâncias que você está querendo, na verdade, achar em mim uma tangente. Foi por isso que eu disse a uma senhora um dia desse: a Bíblia não diz que é pecado se jogar na frente de um caminhão em movimento. A senhora se joga? Não, senhor, o senhor está doido? Eu não. Você não se joga porque o bom senso diz não. É loucura. Vai morrer. Então, como eu disse na introdução, tem coisas que a Bíblia não aborda porque lhe dá liberdade para decidir, com base no seu bom senso. Quando eu pego a chave do meu carro e entrego ao meu filho, eu estou dizendo a ele o quê? Faça racha na Getúlio Vargas. É isso? Eu estou dizendo para ele: confio em você. Use bem o carro. Quando Deus me dá liberdade, Ele não está dizendo esculhambe, chute o balde. Ele está dizendo: eu confio em você. Use bem a liberdade que eu estou lhe dando. Porque se você usar mal, eu tomo. Dá para dizer glória a Jesus? Penúltimo lugar. Não é pecado, mas parece. Eu não tenho que me importar, pastor, com o que as pessoas pensam de mim. Eu não quero conviver com pessoas que não se preocupam com o que pensam delas. Viver sem se preocupar com o que pensam ao seu respeito é inconsequência, é irresponsabilidade. Não que eu vou me guiar pelo que os outros pensam, mas o que dizem ao meu respeito, de alguma forma, pode revelar perfis, detalhes do meu comportamento. E eu tenho que me inquietar acerca disso. Jesus reuniu um dia os discípulos e disse assim:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, ele está dizendo assim, o que falam ao meu respeito por aí? Quem foi que fez isso? Jesus. Sabe quem era Jesus? O homem que um dia reuniu todos os religiosos de Jerusalém e disse assim, quem dentre vós me convencerá de pecado? E ele teve o cuidado de indagar, e vós, quem dizeis que eu sou? E eu? Vamos para a Bíblia, por favor. É melhor com a Bíblia, né? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Fugi de toda aparência do mal. Não precisa identificar se é mal. Parece? Corre. Provérbios 22, 3. Diz assim: o avisado vê o perigo e se esconde e foge. Olha o provérbio 27, 12, o que diz? O prudente vê o mal e foge. Como é que você está sendo avisado? Isso aqui é perigoso, isso aqui é laço do inimigo, vigia, Satanás está armando contra você, fica atento. Como é que você ouve conselhos e na sua teimosia você não para analisar os avisos que Deus está te dando? Pode não ser pecado, mas te embaraça, te expõe, te constrange, evita. E eu não estou entrando na sua casa, nem no seu carro. Deixa eu repetir um negócio que eu falei aqui um dia desse. Eu cheguei de viagem uma época dessa aí, de carro, 2 e pouco da manhã, uma fome violenta, porque pregação dá um vulcão. Aí eu fui direto para a praça de alimentação da Getúlio Vargas comer, para ir para casa. Era uma madrugada de domingo, sábado para domingo. Quando eu cheguei na praça de alimentação, um bocado de jovens nossos lá. Aí eu falei, ei, o que está acontecendo aqui? Ó, 2 da manhã, o que vocês estão fazendo aqui? Pastor, a gente está vindo de um show. Vocês não têm pai e mãe, não? Comi, brincamos, agora eu vou embora e vocês também. Para casa. Para casa. E na brincadeira, todo mundo foi para casa. Dia desse o empresário me chamou e disse assim, pastor, eu já lhe disse, vamos fazer show. Show vai ganhar muito dinheiro. Com essa amizade que o senhor tem com esses cantores no Brasil inteiro, o senhor vai ganhar dinheiro, que o senhor vai ficar com os olhos verdes. Ainda brincou. Rapaz, não coloca nesse negócio. Vai dar prejuízo. Dá não, pastor, com o nome que o senhor tem, isso vai dar prejuízo. Mas como é que vai dar prejuízo? Vai dar prejuízo porque eu vou chegar no culto da igreja onde eu sou pastor e vou dizer assim, irmãos, não vão. Aí vai ter 1 ou 2 que não vai me dar ousadia e vai. Mas vai ter um bocado que vai me atender. E vai dar prejuízo. Então me deixa fora desse negócio. É mais lucrativo para você. Então o que nós precisamos, queridos, é entender que há situações que não são em si pecaminosas, mas as circunstâncias fazem parecer. Último lugar. Não, deixa eu abrir a Bíblia. Não é pecado, mas não é edificante. Antes de tomar qualquer atitude na sua vida, de fazer qualquer coisa, se pergunte, me edifica? É bom para mim de alguma forma? Contribui comigo? Me enriquece? Enriquece os meus valores? Enriquece a minha trajetória? Soma? 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas,
mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Entenda uma coisa, querido. Acima de qualquer benefício que você possa ter, está a sua vida espiritual. Preocupe-se com a sua vida espiritual mais do que com o seu almoço. Preocupe-se com a sua vida espiritual mais do que com a troca do seu carro. Preocupe-se com a sua vida espiritual mais do que com a namorada bonita que você tem. Preocupe-se mais com a sua vida espiritual do que com o marido charmoso que está do seu lado. Eu não estou dizendo abandone ele e cuide da vida espiritual. Eu estou dizendo que a beleza dele passa porque ele vai ficar velho. Estou dizendo que a beleza dessa menina do seu lado passa porque ela vai envelhecer e os cabelos brancos vão chegar. Toda senhora de 70, 80 anos que está sentada na bancada dessa igreja hoje, um dia foi uma linda virgem de 16, 17, 18 anos. Todo coroa de 70, 80, usando óculos. Alguns a cabeleira caiu. Outros, a barriga cresceu e cai por cima do cinto. Todos eles foram lindos garotões. Alguém aqui atrás disse eu. Todos eles foram. O tempo passou. As cãs chegaram. As pernas cansaram. A voz estremece, enfraqueceu. Sabe por que eles estão de pé? Não foi porque um dia foram jovens lindos ou lindas. É porque investiram no que tinha de melhor. Vida espiritual, comunhão com Deus, relacionamento com Cristo, edificação espiritual. Fica em pé, por favor, em nome de Jesus. Ore agora comigo. Com as suas palavras aí, diz ao Senhor: eu quero que tu me concedas a graça para usar bem a liberdade que tu me destes. Ore agora. Diga para o Senhor: eu quero graça para usar bem a liberdade que tu me deste. Diga a Deus: eu não quero ser escravo de situação nenhuma. Eu quero estar perto de ti. Ó Pai, em nome de Jesus, aplica esta palavra em nosso coração. Senhor, nos ensina responsabilidade espiritual, valores, princípios. Nos guarda dos laços, das armadilhas, das sutilezas do inimigo e do mundo. Não deixa, Senhor, que nós nos adequemos, nos acostumemos com qualquer que seja a situação pecaminosa ou questionável. Livra-nos. A tua palavra diz que tu guardas os pés dos teus santos. Então eu venho clamar: guarda os nossos pés, guarda os nossos passos, resolve nossas causas. Na nossa vida aquilo que não te engrandece, na nossa vida aquilo que é pecaminoso, na nossa vida aquilo que não edifica, tu tens liberdade para tirar. Senhor, afasta-nos de toda situação de pecado. Tu tens completa liberdade em mim, em nós, porque tu és Senhor. E nós somos propriedades tuas. Em nome de Jesus.